Vamos ver. Nós estamos ao vivo. Ah, muito bem. Vídeo aqui no YouTube também. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Não tem problema, porque já está gravando. Ah, está gravando? Já está gravando. Nossa. Pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje a gente montou a live aqui com muito carinho para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre arte e educação especial. E só estou aguardando um pouquinho o pessoal entrar, gente, para poder estar ao vivo. Estamos ao vivo online. Bom, enquanto isto, enquanto estamos ao vivo, eu vou me apresentar. Meu nome é Thaís, eu sou pedagoga, psicopedagoga, sou psicanalista e sou dona do canal Thaís J, Educação e Psicanálise. Hoje o assunto vai ser sobre arte e educação especial. E o meu convidado hoje é o Francisco Machado. O Francisco, ele é artista plástico, ele é formado em artes plásticas, né, Francisco? Qual a sua formação? Fala. Artes visuais. Artes visuais? Artes visuais. Então. E o Francisco, gente, ele já dá aulas há muito tempo de artes. Quanto tempo que você já dá aula, Francisco? 20 anos. Uns 20 anos? 20 anos. Olha, bacana. Eu estou na área há mais ou menos uns 30 anos, contando com trabalho pessoal, né? Participação em exposições, feiras, enfim. Contando com isso e com as aulas, são uns 30 anos de trabalho na área. Olha, bastante tempo, hein? Bom, pessoal, assim, já fizemos as nossas apresentações, então a gente vai falar um pouquinho, tá? Eu vou falar do que vai acontecer nessa live. Essa live tem a intenção de durar pelo menos uma meia hora, 40 minutos. E, bom, eu vou falar um pouquinho do como que acontece, do que acontece, na verdade, quando a gente tem artes dentro da educação especial. Eu já trabalhei com educação especial, trabalho ainda, trabalho no Instituto Apta por isso, e tem uma formação bem ampla nessa parte. E o Francisco vai falar da prática de aula, que ele já deu aula aí para crianças especiais, né, Francisco? Sim, aliás, eu dou aula, né? Só estamos parados por enquanto devido a essa loucura, né, que está acontecendo por aí no Brasil. Mas eu dou aula, sim, para crianças, jovens com necessidades especiais, né? Dou aula para idosos também e sempre com a preocupação de levar um trabalho bonito, né? Um trabalho consistente e que faça diferença para eles, né? Verdade, muito bom. O Francisco ele é presidente da Associação E Caminho Arte e Música, né, Francisco? Eu estou, na verdade, né? Eu estou presidente da Associação Cultural Iacamim, uma instituição aqui do município de Santa Isabel, onde a gente desenvolve trabalhos na área cultural relacionados a artes e música. Nós temos desenho, nós temos artesanato, pintura. Na área de música temos vários instrumentos, técnica vocal. É um trabalho bem bonito que a gente vem desenvolvendo há mais de 3 anos. E a gente também, anualmente, a gente procura
fazer uma apresentação, né, desses alunos, né, dos trabalhos deles, tanto na área de artes quanto na área de música. Isso também serve para estimular, né, a produção deles e a inserção deles na área cultural, né? Isso que é muito importante também. E o resultado tem sido muito positivo, muito produtivo e muito positivo. Ah, legal, bacana. Bom, pessoal, eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Se vocês quiserem responder, por favor, tá? Vocês sabem qual que é o impacto que a arte causa no nosso cérebro? Alguém sabe me dizer qual é o impacto? Você tem ideia, Francisco? Vou guardar o pessoal responder, depois eu coloco a minha posição. Tá certo. Bom, cientificamente, né, vamos falar do lado mais científico um pouco. Ah, deve ser enorme, a Juliana falou. A Juliana, Ah, é. é enorme, Juliana, com certeza. com certeza faz uma grande diferença aí a arte, principalmente para a educação especial, tá? Bom, eu vou falar aqui, citar uma frase da Paga Ostrover, que ela começa nesse sentido. Ela fala o seguinte: a arte é uma forma de crescimento para a liberdade. É do livro Criatividade e Processo de Criação. Depois eu deixo aqui no link para vocês. É um livro muito bacana, de uma grande artista plástica, e ela fala do processo criativo, como que ele se dá, tanto em crianças quanto em pessoas que trabalham, que são adultos, tá? E tem tudo a ver, né? A arte é uma forma de crescimento para a liberdade e para educação especial tem tudo a ver nesse sentido. Bom, quando a gente fala de processo criativo, o que acontece no nosso cérebro? O nosso cérebro, ele sempre tem formas de construir, de realizar construções para poder ter uma compreensão maior. E o que ele faz? Né? Quando ele vê uma obra de arte, ele vê lá alguma forma, né? Ele vê assim, objetos, ele consegue identificar visualmente aquelas características da obra. E, assim, de uma forma inconsciente, aquelas obras, né, aquelas imagens, elas trazem para nós, muitas vezes, algum tipo de memória. Quem aqui nunca foi numa exposição e sentiu algum tipo de memória bem interessante? Falou, nossa, que legal esse quadro, eu me sinto bem com esse quadro, eu consigo me identificar com esse quadro. Alguém já já se identificou? Já aconteceu isso, inclusive com o quadro dele, gente. Tem uma longa história com o quadro dele, né? Antes de conhecer até, tá? Bom, o que acontece? Isso ativa as nossas memórias. A arte em si, ela tem exatamente essa função, ativar as nossas memórias e trazer as memórias à tona, né? E isso é muito importante para o nosso cérebro, tá? E aí, assim, quais são, na verdade, assim, quais são os meios que a arte utiliza? São os sentidos. São todos os sentidos que nós temos. E são os meios em que a arte utiliza para a gente poder ter a memória, certo? Bom, quando a gente fala dessa questão de memória, né, nós falamos bastante do nosso inconsciente. E vamos ser sinceros, né? Quando a gente trabalha com um aluno, assim, com certeza ele vai colocar naquele momento o
interior dele quando ele está fazendo uma pintura, quando ele está fazendo um desenho. Ele sempre vai ter uma visão interior dele, certo? Eu falo isso porque eu também já trabalhei com psicanálise e na psicanálise a gente acaba utilizando isso com crianças especiais, a partir de desenho, com as crianças especiais para poder entrar, né, tentar entrar nesse mundo deles, tá? Então, a arte estimula o cérebro a fixar as informações de uma forma mais completa? Sim, sim. A arte faz exatamente essa função, Juliana. Exatamente isso. E aí, assim, quando a gente fala dessa questão também de memória, a gente fala de aprendizado. E a partir do momento que eu tenho um aprendizado através da minha memória e justamente da experiência em que eu estou tendo, eu consigo realmente trazer isso à tona. Tá? Todo aprendizado ele é feito e traz isso à tona. Tudo bem? E aí, né? Como que é feito isso dentro do nosso cérebro, gente? Bom, foi feito, ó, eu pesquisei aqui, foi feito um mapeamento cerebral na University College London. E eles falam o seguinte, que no nosso mapeamento cerebral, uma mesma parte do cérebro, ela fica excitada, né? Quando a gente está apaixonado, mas também quando a gente tem uma obra de arte na nossa frente. É a mesma sensação. Quando eu me apaixono por alguém, né? E quando eu apaixono por uma obra de arte também. Olha que interessante. E a partir desse momento, né, eles acabaram identificando que também assim, os neurônios espelhos, tá? Eles acabam, como é que fala? Eles entram na parte de movimentações e de percepções do nosso cérebro. O neurônio espelho é nada mais nada menos do que um neurônio que vem no nosso córtex frontal, tá? E ele faz exatamente essa função, né, dos nossos movimentos e da percepção visual, tá? E aí, assim, quando a gente entra nessa questão justamente do cérebro, né, de uma forma que ele fique mais excitado, que ele fique feliz, a gente vai falar de uma questão que é o desejo. E toda criança especial, gente, mesmo que ela não seja uma criança que é comunicativa, que ela fala, ela tem sim um desejo interno. Só a gente precisa saber como poder trabalhar e trazer isso à tona em conjunto, tá? Bom, e aí assim, quando a gente tem esse prazer, nós liberamos algo que se chama dopamina. O nosso cérebro ele precisa da dopamina para sentir uma felicidade quando a gente consegue realizar alguma obra de arte, quando a gente consegue realizar alguma atividade, né? Uma satisfação positiva. É uma satisfação positiva. E isso acontece muito se o aluno conseguir fazer, então, uma obra de arte e ele mostrar isso, né, Francisco? Ele Sim. Mostrar isso numa exposição para os pais. Nossa, gente, é algo que é fantástico. Realmente a felicidade aumenta e o desejo é maior, inclusive, para poder aprender. Certo? Você concorda comigo, Francisco? Sim, mas assim, a percepção, o impacto que uma obra pode causar, né? Uhum. Seja ela através de pintura, seja ela uma escultura, ou até mesmo um trabalho mais simples, como um artesanato, por exemplo, as reações são diversas, né? Você pode causar um impacto, felicidade, né? E consistência, mas também pode causar um impacto negativo, né?
pode acontecer isso também, Sim, porque verdade. como uma obra de arte ela é visual, então ela impacta diretamente nas emoções do espectador, né, da pessoa que está vendo aquele trabalho, aquela obra de arte, e tanto pode ser como positivo quanto negativo também, né? Uhum. Agora, quanto a isso, é questão do lado negativo, é questão de se trabalhar, né, e buscar saber o porquê, né, se atingiu aquela sensação negativa, né, Uhum. e transformar aquilo em algo positivo, né? Porque eu já vi alunos meus quando se depararam com um trabalho assim de uma outra pessoa, né? A aluna, isso eu estou falando no caso de crianças, né? A criança começou a chorar, né? E aí eu perguntei para ela por que ele estava chorando, né? Aí ela falou assim, não, é que lembra a casa da minha avó, Ai, que que era de uma linda! casinha, né? No meio assim do área rural, né? E tal. E ela lembrou da avó, né? Quer dizer, foi uma sensação boa, mas triste, né? Porque ela lamentou a perda da avó dela, né? Mas acontece esse tipo de sensações, de emoções, né? Que o, a arte pode provocar, né, nas pessoas. Exatamente, exatamente. E, assim, ela tanto pode provocar nas pessoas, né, nos alunos, assim, quanto também nas pessoas especiais. Eu, assim, eu falo por exemplo também, né, porque eu também já atuo com essas crianças, e a primeira coisa que nós fazemos, tá, quando nós temos uma criança especial e ela vai aprender a parte de, por exemplo, de escrever, nós temos que verificar primeiro qual é o material em que ela aceita melhor. Então, por exemplo, eu tenho crianças que são crianças autistas e o autismo, em específico, ele tem uma grande tendência a ter uma sensibilidade muito grande. E quando a gente fala dessa questão do autista, né, eles têm essa sensibilidade para o material, inclusive assim, para cheiro, eles têm sensibilidade para o tipo de material, o Tato. tato. Então, assim, o que, que a gente tem que fazer nesse momento? Verificar qual é o melhor tipo de material em que eu posso encaixar para esse meu aluno. Porque muitas vezes ele também vai ter a parte motora também, que a gente vai verificar, ele vai ter a parte motora que tem que ser trabalhada diretamente. Então, o que normalmente eu indico para essas crianças é até assim, usar, por exemplo, canetinha. Normalmente canetinha dá muito certo trabalhar com essas crianças. Ou, às vezes, colocar, por exemplo, você vai pegar um lápis, né? Você coloca uma borrachinha maior para ela poder segurar melhor com os dedos, né? Então, assim, a gente vai fazendo essas adaptações para as crianças que são especiais, para com que elas possam também aprender e desenvolver aí uma coordenação motora melhor, tá? E tem uma curiosidade, gente, para quem é da parte, quem é autista ou quem tem essa parte especial, por vezes, às vezes assim, tem uma sensibilidade maior para o mundo das artes e para o mundo da música, apesar de eles terem sensibilidade aí também para a parte de sons, tá? Então, assim, o que, que a gente pode fazer, né? A gente sempre pode retirar o melhor desse aluno, mas adaptando esse material para ele, certo? É o que eu sempre falo, né? Nós temos que tentarmos fazer com que a gente se adapte a essa criança e ao invés de eles adaptarem aos professores ou, né, enfim, à escola em si, certo? Bom, deixa eu fazer algumas pequenas
perguntas aqui que eu separei. Vamos lá. Vamos lá, né? E eu vou fazer umas perguntas para o Francisco, certo? O entrevistado da tarde. É um entrevistado. Bom, gente, vamos lá. O Francisco, ele trabalha bastante com a parte de pintura, né, Francisco? É pintura e artesanato, né? E artes indígenas, gente. É mais, assim, pro lado da arte. Eu dou o artesanato popular também, né? Eu ministro aulas de artesanato popular, mas a minha área mesmo é artesanato indígena e pintura em tela. Então, uma grande experiência aí. Bom, na pintura, Francisco, sim, como você procura atuar com seus alunos especiais? Então, a pintura, eu sempre procuro assim, mostrar aos alunos. Quando o aluno chega para mim, é sempre aquela coisa de estranheza, né? Ele olha, fica observando, fala assim, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, isso é muito ruim, não sei fazer. Aí eu pego assim pela descontração, né? Eu começo a descontrair, eu converso bastante com eles, né? De uma maneira assim que seja aceitável para eles, né? Que não seja nada imposto e que seja mais fácil o entendimento para eles, né? Por exemplo, na pintura, eu dou várias opções, né, de temas para eles e deixo, dentro desses temas propostos, eu deixo eles livres para escolherem algum deles. Pode acontecer, como já aconteceu, você, eu não gostei de nenhum desses, eu quero fazer passarinho. Né? Eu mostro paisagens e ele fala, eu quero fazer passarinho. Aí eu falo, por que você quer fazer passarinho? Aí ele fala, é porque meu pai tem passarinho, meu pai gosta de passarinho. Eu falei assim, entendi. Mas o que você acha de começar pela natureza primeiro? A gente começa pelas árvores, né? Começa pela paisagem, aí depois, numa próxima, a gente pode fazer os pássaros, os passarinhos que você tanto quer. Aí ele fica pensando, fala assim, então tá bom, então assim eu quero. Aí começa a desenvolver, né? É lógico que com a inexperiência deles, né, muitos deles eles não têm contato com o material, né, que eu dou em aula e tal, aí eu vou explicando para eles a relação do material com a pintura, vou explicando a consistência de tintas, as características das tintas, por que tem que fazer isso, por que tem que fazer aquilo, quais os tipos de misturas que tem que seguir, né, para chegar àquela cor desejada para ele usar na tela. O tom, né? E assim, muitos deles não sabem desenhar também, né? Uhum. Então, nas primeiras telas, os primeiros trabalhos, eu faço risco para eles, né? E depois eu vou soltando aos poucos, né? Para eles ir caminhando com as próprias pernas. É claro que tem a dificuldade, né? Aí eu vou explicando para eles até lá, você errou esse, você subiu um pouco mais aqui, queria mais baixo, esse risco, né? Então tem que sempre estar orientando nesse sentido. E com relação à pintura também, eu sempre explico para eles assim, a paisagem são 3 etapas, né, que você tem que seguir. É o plano de fundo, ao meio e o primeiro plano, né? São 3 planos. Mas posso pintar o primeiro plano primeiro? Eu falei, não, não pode, você tem que seguir a sequência. É uma sequência, você pinta de trás para frente, né? Uhum. Então, ele entendendo isso, é lógico que com a prática, com o desenvolvimento, com a evolução dele, é lógico que lá na frente, se ele quiser pintar uma tela, por exemplo, de uma paisagem, com casa, com um lago, se ele quiser começar pelo lago, pode começar pelo lago, pela casa, e depois ele finaliza o restante. Mas o andamento é mais ou menos nesse sentido. Eu sempre deixo eles à vontade para produzir o que eles querem, né? É lógico, seguindo o tema, né, proposto dentro da aula, mas eu dou várias opções
né? Eu dou várias opções para eles optarem, escolherem uma, né? Quase sempre eles escolhem, tá? Não é difícil eles, se uma vez ou outra acontece, mas a maioria acaba escolhendo dentro daqueles temas que, que eu apresento para eles. É que tem alguns alunos dele que insistem em tomar, em fazer um mesmo tipo de imagem. Então ele estimula, né, para que faça um outro tipo de imagem, porque isso realmente também é uma das características, inclusive, de uma pessoa especial, Sim. Tá? É o fazer repetitivo, né? Aquela coisa, eu vou ficar nesse porque esse eu fiz lá atrás e é mais fácil eu fazer, então eu vou continuar fazendo esse. Né? Para não sair daquela zona de conforto dele. Mas eu estimulo o contrário. Eu falo assim, não, nós vamos sair disso aqui, nós vamos fazer agora sei lá, um cavalo, vamos fazer um outro tipo de animal para melhorar o desempenho dele, né, e para aumentar o grau de dificuldade para que ele evolua cada vez mais, porque a intenção das aulas é manter a independência do aluno, né? Não o contrário, você manter o aluno preso ali, estimular ele a ficar na dependência, né, sendo que aquilo ali não vai evoluir nada nele. Né? Ele vai ficar preso naquele mundinho ali, ele não vai sair daquilo, entendeu? Então, a minha proposta sempre foi essa, um grau de evolução, né, que o aluno tem que seguir para que ele seja independente e produzir sozinho depois, futuramente, se ele quiser, e assim seguir a vida dele, entendeu? E tanto é que tem alunos meus que fazem trabalhos para venda também, né? Uns fazem para si mesmo, né? Produzem para si mesmo, porque é uma terapia aquilo, e ver naquilo ali algo que transforma, né, a maneira dele ver o mundo, de conviver com as pessoas. Eu já ia te perguntar, você nota a mudança interna dele? Sim, é uma mudança considerável, porque, por exemplo, eu tenho 2 alunos, né, com necessidades especiais, e quando eu comecei, no caso de um deles, a, a posição dele na sala de aula era um silêncio completo, entendeu? Ele não interagia com ninguém, ele chegava, sentava, ficava de frente para a tela, com o pincel parado e ficava ali. Aí eu mexia, eu falava com ele, conversava com ele, eu falei, por que você não está pintando? Aí ele dava um susto, né? E saía daquele mundo dele, aí ele continuava pintando, só que de uma maneira diferente do que eu tinha indicado para ele. E desde desse ponto até hoje, né, já são alguns anos, a evolução dele é tremenda. Hoje ele interage com outros alunos em sala de aula, ele conversa, ele procura buscar assuntos. Você está falando que tem síndrome de Down, né? Não, é esquizofrenia. Esquizofrenia. Eu também tinha, né, até pouco tempo atrás, um aluno com síndrome de Down. E é fantástico. Eu fiz uma amizade muito grande com ele e ele sempre buscava assim fazer coisas novas, né? Ele é muito interativo, participativo, alegre para cima. E foi muito importante o desenvolvimento dele durante as aulas, né? A evolução dele, tanto quanto aluno, quanto pessoa também, né? O crescimento dele, a evolução dele foi fantástica, foi muito boa. Eu fiquei muito feliz. Pena que não deu para ele continuar, né? Porque assim, eu comecei com ele muito novinho, né? Aí chegou na adolescência, né? Na pré-adolescência, aí tem outras coisas na cabeça e tal. Isso é normal, tá? Tem alguns que permanecem, né? Só que tem outros que falam assim, não, eu vou fazer outra coisa,
Isso é natural, né? Isso é natural, então... Até eu vou puxar um gancho dele aqui. Semana que vem, gente, a gente vai fazer uma outra live sobre a parte de sexualidade e também na área especial, tá? Que é uma curiosidade muito interessante para a gente trazer aqui também. Você pode continuar falando, Francisco. Então, e assim, sempre quando tinha eventos, né, que promovido pela nossa associação, eu sempre destacava, chamava as pessoas para ver os trabalhos, e assim, é gratificante, né, você ver o crescimento e evolução de um aluno, de uma pessoa que antes estava assim, não perdida, né, mas assim, vivendo num círculo ali, né, que ficava dando voltas e depois se abriu e viu que há várias possibilidades para serem descobertas, né, para ser atingido. Então, isso é muito importante. Tá certo. Bom, qual a dica que você dá para pais e professores conseguirem atingir essas crianças? Porque a gente tem que tentar entrar no mundo delas. Qual é a dica que você dá? Então, assim, eu vou pegar por mim, por experiência, né, com os alunos, conversar. Você sempre conversar, você nunca impor nada a eles, né? Você deve sempre chegar até eles através da linguagem deles. Você tem que saber usar a linguagem deles para chegar até eles e assim conquistá-los, né? E assim, é isso que eu procuro fazer, tá? Eu sou muito brincalhão, eu brinco demais. Verdade. Eu mesmo. Eu brinco demais, né? Brinco com eles e tem um grupo que fazia aulas aos sábados e domingos só de meninas, né? Nossa Senhora, É é só uma na loucura. brincadeira, né? É, mas assim, a gente se diverte, elas são aplicadas, são determinadas, querem fazer bonito, né? Então estão sempre se dedicando aos trabalhos. Bom, você sempre monta alguma programação com essas crianças ou você Sim, orienta eles como? então, eu sempre procuro me programar, né? Que nem eu estava falando dos temas, por exemplo, no caso da pintura, do artesanato, eu tenho a apostila, né, assim, para seguir, né, os trabalhos. Então, é sempre uma sequência, né, tem uma ordem, aí depois a gente vai deixando mais à vontade, que a gente vê que o aluno já desenvolveu, já pegou bem, já consegue manipular bem os materiais, então a gente deixa eles mais à vontade. A gente só encaminha no caso do artesanato, né? A gente só encaminha a peça do artesanato indígena, no caso. A gente encaminha a peça e eles desenvolvem a peça diante daquilo que a gente apresentou, né? Porque eles já têm conhecimento dos materiais, de como confeccionar, então se torna mais fácil, né? Mais fácil o entendimento, mas não menos trabalhoso, tá? Uhum. O trabalho de artes em si é sempre trabalhoso, né? Tem que ter dedicação, tem que ter empenho e sempre finalizar com um acabamento perfeito para que o reconhecimento depois seja merecedor e chegue no fundo dele, né? Aquele sentimento de felicidade que estava colocando naquela peça que ele estava produzindo. Uhum. Certo. Bom, Francisco, você tem alguma atividade indígena, né, que os pais possam produzir junto com os filhos, que você possa Sim, indicar? sim, eu tenho sim. Na verdade, é um dos primeiros vídeos que eu estou fazendo, né? Da associação, né? Para a associação, e depois a Thaís pode colocar o link, né, Sim, com certeza, do eu vou canal colocar. apresentar a peça, né, que eu ensino a fazer. Na verdade, é uma peça bem simples. Eu vou até mostrar aqui, ó. É isso daqui, ó. Tá?
Isso aqui é uma mandala mexicana, só que tem uma curiosidade, né? A mandala mexicana, como eu tive vivência em uma aldeia indígena, eu percebi que nessa aldeia eles estavam utilizando esse tipo de artesanato lá. Então eles inseriram dentro da cultura deles esse tipo de trabalho artístico, né? E só que a maneira como eles estavam produzindo é totalmente diferente da mandala mexicana, né? E eles estavam colocando adornos de plumas, como vocês podem ver aqui, ó. Eu coloquei plumas aqui, né? E é todo adornado com sementes, né? Com sementes pau-brasil, sementes de capim e com palha, né? Com palha de babaçu. E é um trabalho muito bonito, tá? Então eles usavam isso como adorno corporal. E eu achei bastante interessante porque eu olhei aquilo, aí eu me lembrei, né, dessa peça da mandala mexicana, essa mandala de 4 pontas, né, que falam. E falei assim, nossa, mas olha só que interessante, né? Eles assimilam um trabalho de um outro lugar e faz tipo uma releitura, né, para inserir dentro dos costumes deles aquele trabalho, né? E achei bastante interessante, bastante bonito, né, esse tipo de trabalho. Tanto que depois eu comecei a confeccionar, e esse trabalho que eu explico lá no vídeo, o interessante dele é que ele trabalha com alguns pontos bastante importantes, que é a coordenação motora, né? Raciocínio lógico, porque você trabalha com formas geométricas, né? Trabalha o planejamento, né? Primeiramente o planejamento, porque você vai colher o material, né, para produzir, e combinações de cores, né? Você pode trabalhar com cores primárias para fixação de cores, né, no aluno ou até mesmo na criança, né? Acompanhando sempre dos pais, os pais orientando, falando, você tem que fazer assim. Lá no vídeo eu explico direitinho como é que se faz, entendeu? Os pontos e tudo. Não é difícil de fazer. Eu tive alunos com 7 anos, 8 anos, que já confeccionavam esse tipo de artesanato comigo. Tá? É lógico que tem o tempo de prática, né? Aí depois desse tempo de prática, o aluno pode desenvolver sozinho, tá? Desde que tenha o material em mãos, eu falo também dos tipos de materiais que tem lá, né? Que facilitam a confecção do trabalho. Pode ser feito grandes ou pequenos, mas eu sugiro que sejam pequenos, por enquanto, para o manuseio deles, né? Se eu precisar adaptar material aqui, consigo adaptar, por exemplo, para uma criança especial, às vezes é muito fininho trabalhar com esse Então, tipo de lá no coisa. vídeo também eu indico que seja feito com linhas grossas, né, para o melhor manuseio, né, do trabalho. Pode ser feito com aqueles palitinhos de bambu para churrasco, ou até mesmo palitos de sorvete, né, aqueles quadradinhos, pode ser feito com aquilo também. Tá? E assim, mantendo sempre o trabalho com cores vibrantes. Né? Aqui, como vocês podem ver, tenho 2 cores mais fortes aí, que é o laranja e o vermelho, né? Mas colocando sempre as cores vibrantes, principalmente as cores primárias e secundárias. Tá? O preto ele serve mais para dar o destaque nas cores, ele realça as cores, né, dentro do conjunto da peça. Tá? Então é importante você sempre ter essa cor, né? Cor preta, né? Essa cor preta aí para realçar. Então, se não tiver, não tem importância, faça com o que tem, né? Porque o importante é o desenvolvimento da peça. Tá? O aluno, mas eu errei e tal, eu falei assim, volta tudo e recomeça. Né? É assim, é um trabalho de paciência, treina paciência também. Né? É verdade. Tanto do pai, do professor, quanto do aluno, da criança. Do próprio aluno.
Mas é legal, assim, eu vi ele fazendo e produzindo, é bem interessante a forma também como é feito, tá, gente? Para criança especial, talvez sim, gere uma certa dificuldade um pouco, mas é o que eu sempre digo, né? É uma forma de tentar estimular ele a continuar fazendo. Tem crianças que com certeza se dariam muito bem fazendo esse tipo de trabalho. Tá? Algumas crianças, inclusive as crianças especiais, se elas criam realmente um certo interesse, que nem foi o que eu falei no começo da nossa live aí, né, que eu expliquei a respeito do cérebro, se eles gerarem algum tipo de interesse, tenho certeza que eles fazem e eles fazem muito bem, não é? Eu vou postar novos vídeos depois, né, futuramente, com outros tipos de artesanato também, peteca, Peteca é muito bom a fazer. peteca tem o bastão xamânico, que é feito com linha e tinta, né, uma pintura. Você usa os dois elementos para decorar a peça e é um trabalho bastante lúdico também, né? Tem a cuia também, tem o chocalho, né? Que pode ser feito com vários tipos de materiais também, e decorado com os temas indígenas, tá? Então fica um processo bem bacana, bem divertido também, tá? Então, esse tipo de trabalho aqui, assim, ele não é difícil, tá? Ele é fácil, mas como a Thaís falou, algumas crianças especiais podem ter uma certa dificuldade, né? Mas é interessante estimular, entendeu? O desenvolvimento dela, né? Mesmo que saia errado, mesmo que dê voltas erradas, continue insistindo, continue dando material para produzir, que é sempre importante. Esse daqui me lembra muito a atividade do origami, gente. O origami também. Quando você faz com as crianças especiais, o origami, ele desenvolve essa habilidade motora de também das formas também. Então, muitas vezes a criança ela vai ter sim uma certa dificuldade, tá? Vai pedir ajuda, com certeza. Muitas vezes. Muitas e muitas vezes, mas assim, você consegue ir orientando essa criança a realizar esse trabalho, tá? Eu já trabalhei com crianças especiais, já dei aula, inclusive, para crianças que tinham esse tipo de dificuldade, e dava na aula, dava origami para elas. E funcionava muito bem. Lógico, às vezes tinha alguma coisa que ficava um pouquinho fora, mas eles sempre pediam uma ajuda, mas a gente sempre vai orientando, vai ajudando aí o aluno, tá? E aí, assim, gente, eu queria saber, estamos abertos a perguntas também. Vocês têm alguma pergunta para fazer para nós? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade, por favor. Estamos aguardando aí, hein, ó. Juliana, muito interessante. A Luceli falou maravilha. Aí temos também a Milene, que deu um a joinha. Kátia, A Kátia. a Ana P. Isso, tentando entender. Ótimo assunto. Muito obrigada. Muito obrigada. Valeu, obrigado. Bom, fiquem à vontade de perguntar, gente. Vocês têm alguma pergunta para fazer da parte de educação especial ou de artes? Estamos abertos. Vamos continuar, que aí se alguém formular alguma pergunta. Certo, não, só tem. A Estamos olhando. MMC. Isso, a Stephanie Miro Rocha. Catiane, Simone. A Ana. Legal, pessoal. Que bom. Legal. Que bom ver vocês aqui na live. Valeu. Bom, assim, a gente tem uma certa experiência, né, com essas crianças. Você quer contar mais alguma experiência que você teve também? Tem. Tenho com um aluno
esse aluno, ele é especial, né? Ele tem uma, uma dificuldade de assimilar a coordenação, né? A coordenação motora dele. Legal. E, assim, só que, no outro lado, a memória dele é fantástica. Porque se eu mostro para ele qual foi o procedimento que eu ensinei para ele na semana passada, por exemplo, na segunda-feira da semana passada, e falo para ele as cores que ele tinha que usar naquela aula de segunda-feira, uma semana depois ele fala para mim cor por cor, a sequência e a maneira como tinha que ser feito, né? Ele sabe. Ele tem uma memória fantástica, né? Então, a evolução dele tem sido muito boa, porque antes a dificuldade dele mesmo é na coordenação motora. A experiência dele, através dessas aulas, através desse tempo todo que ele está comigo, tem sendo muito importante, muito evolutiva e muito produtiva também. Ele interage bastante, né? Interage bastante com a aula, está sempre curioso, está sempre perguntando as coisas, e eu sempre converso com ele, procuro me aproximar de uma maneira que não fique assim, uma certa imposição, né, da minha parte, mas que respeite o espaço dele, os limites dele, para que ele tenha um crescimento e aquele desenvolvimento dele seja cada vez maior, né? A Juliana aqui está perguntando, os alunos especiais passam a se expressar através da arte? Sim, com certeza. Com toda certeza. Todos passam a se expressar através da arte, entendeu? Alguns com mais alguns são mais agudos, outros não, né? Quer dizer, alguns são mais expressivos e outros não, são mais contidos, né? Contidos, né? Então, esse aluno, por exemplo, que estou falando, ele é bastante expressivo também. O outro aluno que eu tinha de síndrome de Down também, ele é bastante expressivo. Nossa, demais. Né? Ele gosta de muitas cores vibrantes, né? E assim, o impacto que causa assim, as telas às vezes assim, são muito fortes. São muito fortes. Né? Agora, esse que eu falei, que tem a dificuldade de coordenação motora, ele consegue se expressar, ele é bastante expressivo nas formas, né? Nas formas, no tema que ele escolhe, no contexto do tema, né? Ele é bastante expressivo nesse sentido, né? E isso é muito importante, né? Isso, principalmente quando você tem um retorno daquilo, por exemplo, quando ele termina o trabalho, eu sinto que ele está assim, ó. Tá feliz. Tá feliz, assim, olhando assim, vamos tirar uma foto, vamos fazer. Aí ele tira uma foto séria, assim, para fazer pose, né? Mas por dentro ele tá feliz de ter terminado aquele trabalho, né? De ter conseguido terminar aquilo que ele, na verdade, lá no comecinho ele pensava assim, será que eu vou conseguir fazer isso? E ele consegue. Ele consegue. Ele consegue. Consegue. Isso é bastante importante. Mas eles são expressivos, sim. Eles conseguem se expressar, sim, através da arte. Eu vou contar um caso que eu tive de um aluno que ele tinha déficit de atenção e hiperatividade. E teve uma vez que a gente pediu para ele... Assim, na sala de aula, o tema era primavera. E eu pedi para as crianças decorarem a escola, tudo. Então a gente começou a fazer atividades que tinham que fazer as flores, né? E eu pedi ajuda para as crianças. Só que teve uma criança que chegou para mim, que era essa que tinha déficit de atenção e hiperatividade, e ele chegou para mim e falou assim: eu posso desenhar?
Falei, pode. Ele assim, mas eu posso desenhar uma outra coisa? Como era uma atividade mais livre, falei, vou deixar ele desenhar. E foi muito bom que eu fiz com ele, gente, porque ele chegou, primeiro que ele veio e desenhou um lobo. Um lobo, sozinho. O lobo estava sozinho, estava uivando. Olha só o significado disso. E depois ele desenhou um peixinho, né? Um peixinho no mar, sozinho também, o peixinho. E isso me chamou muita atenção. Eu também tenho essa parte da psicopedagogia e da psicanálise, e me chamou a atenção demais. Por quê? Por isso que é interessante a arte nesse sentido, porque Sim, claro. chama a atenção também dos professores, né? Porque assim, o lobo nada mais era, né, do que ele, o Ivandro, pedindo ajuda por alguma coisa. E o peixinho também era ele sozinho. Então, quando eu vi a mãe dele, eu já virei para ela e falei, vamos conversar. Gente, a mãe, ela vivia, né, viajando, ela era cantora, então ela viajava muito. E ela acabou não colocando ele na agenda dela. E ele ficava com a avó, né, no caso, e ficava sozinho. E aí eu mostrei os desenhos para a mãe, né, mostrei exatamente isso, e ele percebeu que realmente, gente, eles tinha essa dificuldade, né, da mãe ficar com ele. E aí é complicado, não é? É muito difícil. Então, quando ela percebeu que ela tinha que reagendar, que colocar ele na agenda, na outra semana ele voltou uma outra criança. Estava muito mais feliz, estava totalmente diferente. Tem uma pergunta aqui do Frag Escrituras, né? Frágeis escrituras. Escrituras. Frágeis criaturas. Os dois seguidos. Já tiveram alguma experiência com alunos com cegueira ou baixa visão? Se possível, poderiam relatar a maneira como abordaram atividades artísticas? Você já teve algum aluno com baixa visão? Não. Até hoje eu não tive esse contato com deficiência visual. Não tive. Mas quem sabe, poderia haver a possibilidade de tentar. Tem uma amiga que tem uma filha que ela tem essa deficiência visual, né? E eu posso conversar com ela também para saber, né, como a gente pode trabalhar isso com ela, com a menina. Isso é interessante. Legal, gostei da observação, gostei. Frágeis criaturas. Isso. Gostei Camila. Camila, Olha, gostei, viu? Olha, Camila, que eu me lembro, assim, para artes, eu nunca cheguei a dar aula, assim, de artes para uma pessoa que tivesse cegueira, alguma coisa assim. No máximo, eu dei aula muito para idoso. Então, eu pegava um pouquinho já com baixa visão, né, em alguns casos, só que eu não trabalhava arte, né? Eu trabalhava outras coisas, outras funções. Eu trabalhava o soroban, né, que é algo que era sentido também. Baixa visão, né? Já chega o professor aqui, ó, que deu tudo errado ali, Camila. Né, não cheguei a trabalhar a parte de artes. O que eu faria nesse caso, né, é realmente eu teria que explorar bastante o aluno primeiro para ver quais são as condições do que eu posso oferecer para ele. Né? Essa primeira dica que eu dou é sempre o que a gente faz nesse sentido, né? Primeiro, ver quais são as potencialidades que ele tem para a gente poder trabalhar em soma com o nosso trabalho. Tá? E tem uma coisa importante que eu esqueci de mencionar. Sou professora de arte da Associação Catarinense
para a integração de cegos em Nossa, Florianópolis. Que legal! bacana. É legal, Legal! Camila. Muito bom. Sensacional! Conheço Florianópolis, conheço Floripa, já estive aí. Bela cidade, muito bonita. Bom, o que você ia falar, Francisco? Então, tem uma coisa interessante que eu esqueci de mencionar, que eu sempre converso com os pais, quando os pais chegam, né, para colocar o aluno, seja para qualquer tipo de aula, né, seja de artes ou de música, eu sempre pergunto para os pais se são os pais que querem fazer, que querem que o aluno faça, que o filho faça, ou se é o aluno que está procurando, está querendo fazer, né? Está com aquele intuito de fazer aquela aula. E aí tem alguns que eu ouço não, a gente vai colocá-lo porque ele está muito bagunceiro, está muito inquieto, está fazendo bagunça, não desliga nunca. Eu falei assim, mas vocês já conversaram com ele, né? Já perguntaram se ele quer fazer, se ele realmente deseja fazer isso ou uma outra coisa. Não, mas a gente quer que ele faça, que ele faz desenho bonito e tal. Muitas vezes não é só porque o aluno faz o desenho ou, sei lá, tem uma aspiração para algum instrumento que ele deseja fazer aquilo, né? Muitas vezes não. Às vezes o aluno quer fazer uma coisa totalmente diferente, né? Principalmente criança, né? Ou até mesmo um pré-adolescente, né? Mas eu sempre converso com os pais antes para saber, eu ter essa informação, porque é muito importante isso, né? Porque senão você fica lá insistindo com o aluno não desenvolve, os pais querem saber por quê, o que está acontecendo, você tem que conversar com os pais, explicar a situação. Então, essa conversa antes é fundamental, né? Para o Sim, claro. desenvolvimento da criança, né? Ou do pré-adolescente, do adolescente, para que não corra o risco de ficar, aquele aluno não ficar no mesmo lugar, né, de onde ele começou, né, não sair daquilo ali. Então, eu sempre converso com os pais sobre isso, né, Ó, que é importante. a Luceli perguntou: há óculos especiais para arte? Ai, eu sabia que ele ia rir. Tia, na verdade, assim, óculos especiais para arte, na verdade, assim, é o que ele estava comentando, tá? A gente acabou vindo, mas, assim, na verdade, isso a gente sempre tem que verificar no aluno, tá? Se tem algum aluno com baixa visão, a gente tem que realmente sempre verificar. Quais são as dicas, né, que eu dou para professores que assim pegam alunos com baixa visão? Primeiro, ele vai sempre, quando ele vai olhar alguma coisa de longe, né, ele vai olhar assim, desse jeito, né? Ou ele vai perguntar muitas vezes, né? Pergunta para o professor diversas vezes. Então, nesse caso, aí sim, aí a gente pede que vá para o médico, né, para o oftalmo, para verificar se tem alguma baixa visão ou se tem algum tipo de tratamento que às vezes a criança precisa fazer, né, com os óculos, e aí é só o médico que pode Então, realmente orientar, né? o Lucília, eu dei risada porque me lembrou de quando eu precisei usar o óculos para poder trabalhar, para poder pintar, para poder fazer o Tava artesanato. Eu só pensei, não, eu preciso de um óculos para arte, né? Eu produzi arte, porque eu não estava vendo mais nada. Então eu me lembrei disso, né? E foi por isso que eu dei risada, né? Mas, inclusive, eu estava até pensando agora na pergunta que a Camila fez sobre os alunos com deficiência visual, né? uhum, É, não necessariamente é uma deficiência, assim, eu não sei se é uma deficiência, né? Eu tive um aluno que era daltônico, né? Então ele tinha gente. dificuldade
com determinadas cores, né? Então,